Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Na edição desta terça-feira, você vai conferir. Por que os presidentes das câmaras de Jauru e Tangará da Serra vão ter de devolver recursos aos cofres públicos? Assim como por que os conselheiros conheceram os processos seletivos feitos pela Prefeitura de Santa Rita do Trivelato. E ainda ver julgamento do balanço anual da Prefeitura de Paranatinga. É o TC Notícias do dia 13 de setembro que está no ar. Olá, tudo bem? Conselheiros conhecem processo seletivo realizado pela Prefeitura de Santa Rita do Trivelato, mas o gestor vai ter de pagar multas que somam R$ 4.300. Confira. Os dois processos seletivos simplificados realizados em 2010 pela Prefeitura de Santa Rita do Trivelato foram conhecidos pelo TCE porque todos os cargos previstos nos certames se enquadraram em situação de excepcional interesse público. O relator do processo, auditor substituto de conselheiro Luiz Henrique Lima, entendeu que a municipalidade não poderia ser penalizada diante da ausência de mão de obra habilitada para exercer em caráter permanente as funções públicas. Isso porque a Prefeitura atentou-se ao princípio da legalidade e atendeu essa exigência quando realizou um concurso em 2010. Mas diante da insuficiência de candidatos para os cargos oferecidos, optou pela contratação temporária dos profissionais, atendendo dessa forma ao princípio da continuidade do serviço público. No entanto, porque deixou de observar normas legais e regimentais na realização dos processos seletivos, como o envio com atraso de documentos ao TCE, o prefeito Roberto José Morandini foi multado em 120 unidades padrão fiscal. Na apreciação dos dois processos, os conselheiros ainda declararam inaplicável uma lei municipal de 2005, cujo dispositivo previa contratações temporárias por tempo indeterminado, contrariando a Constituição Federal. Voto no sentido de declarar inaplicável a norma contida no artigo 2º, inciso 5º da Lei Municipal 178/2005 de Santa Rita do Trivelato, por ofensa ao inciso 9º do artigo 37 da Constituição da República. Na mesma sessão, o auditor substituto de conselheiro Luiz Henrique Lima julgou as contas da Prefeitura de Jangada. Esse processo foi apreciado como regular e a íntegra você confere no site do TCE. Pleno julga as contas das câmaras de vereadores de Jauru e Tangará da Serra. Apesar desses processos estarem irregulares, os gestores vão ter de devolver recursos aos cofres públicos. Isso porque, amparados por lei municipal, os presidentes das câmaras de Jauru, Wilson Ramos da Silva, e de Tangará da Serra, Miguel Romaniuk, receberam em 2010 subsídios mensais com valores que excederam o limite de 30% permitido na Constituição, se comparado ao subsídio pago aos deputados estaduais. É totalmente legítimo declarar a inaplicabilidade da norma por ser inconstitucional. A par disso, preliminarmente acolho o incidente de inconstitucionalidade suscitado pelo MP de Contas e voto no sentido de declarar inaplicável o artigo 5º, parágrafo único da Lei Municipal 368/2008 e também o artigo 2º do ato 1/2009, que estabeleceram o subsídio do presidente da Câmara. Além de decretarem incidentes de inconstitucionalidade dos atos que autorizaram os pagamentos ilegais, os conselheiros determinaram que o gestor Wilson da Silva devolva com recursos próprios um montante de quase R$ 15.500 e que o gestor Miguel Romaniuk devolva R$ 34.500 aos cofres públicos, referentes aos pagamentos recebidos a maior. Além disso, o presidente da Câmara de Tangará da Serra também foi multado em R$ 216,18 por ter encaminhado informações com atraso ao TCE. Podendo descontar desse valor imposto de renda retido na fonte, desde que tenha sido recolhido ao município. Mas, como durante o exercício de 2010, o conselheiro relator Antônio Joaquim identificou que as duas câmaras apresentaram uma gestão equilibrada, os balanços foram julgados regulares, mas com a recomendação de não mais repetir as falhas identificadas nos processos. Os conselheiros também julgaram as contas da Prefeitura de Itaúba. Esse processo foi considerado regular e a decisão completa você confere no site do TCE.
Na mesma sessão, os conselheiros também julgaram o balanço anual da Prefeitura de Paranatinga. Entenda melhor esse processo agora. As contas de 2010 da Prefeitura de Paranatinga, município que fica a 370 quilômetros de Cuiabá, foram julgadas e receberam a emissão de parecer prévio favorável à aprovação. Isso porque o balanço apresentado pelo prefeito Wilson Pires apresentou equilíbrio, como, por exemplo, o investimento de R$ 5.800.000 em saúde, o que correspondeu a 29,02% da receita base, superando, portanto, o percentual mínimo de 15%. Além de repasse ao legislativo de R$ 1.300.000, que representou exatamente 7% da receita base, que é o máximo previsto legalmente. Quanto ao erro identificado no processo e que inicialmente foi considerado como gravíssimo, o TCE desconsiderou, já que o atraso no envio do 10º ao Poder Legislativo Municipal ocorreu por um período muito curto. Os repasses do mês de julho e setembro de 2010 ocorreram um dia após o dia 20, conforme o 4º, 3º, anexo 10º, o que evidencia que os fatos não trouxeram prejuízo ao Legislativo Municipal. Além disso, o relator do processo, o conselheiro Alencar Soares, ainda recomendou ao Poder Legislativo Municipal que determine ao prefeito que aprimore as ações nos setores da saúde e da educação e elabore os registros contábeis corretamente. O balanço anual da Prefeitura de Aripuanã também foi apreciado nessa sessão e os conselheiros votaram pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação. A íntegra da decisão você confere no site do TCE. TCE de Mato Grosso recebe a visita técnica dos Tribunais de Contas de Rondônia e do Pará. Dessa vez, além da apresentação geral do TCE de Mato Grosso e as atribuições de cada setor que o integra, as equipes técnicas dos Tribunais de Contas de Rondônia e do Pará souberam em detalhes como funcionam os sistemas informatizados de controle externo adotados pela Corte de Contas mato-grossense. Os visitantes também conheceram a metodologia utilizada pelo TCE de Mato Grosso para definir os indicadores das políticas públicas nas áreas da saúde e educação, uma vez que, além da legalidade dos atos de gestão, o Tribunal de Contas também avalia a qualidade dos gastos públicos. Houve uma decisão de plenário para que nós criássemos os indicadores sociais na prestação de contas. E o Tribunal do Mato Grosso, ele é referência nesse sentido. Numa pesquisa da Resolução 1112, então, agendei uma visita para que pudesse conhecer a metodologia adotada na criação dos indicadores e como é o procedimento hoje. No caso do TCE do Pará, além dos indicadores, a equipe técnica também conheceu os procedimentos que integram a política de segurança da informação e pôde entender melhor o funcionamento do sistema de georreferenciamento de obras, os GeoObras. Viemos conhecer as ferramentas e outras soluções também, né? Você já tem alguma coisa também assim no processo eletrônico, que já informaram para nós, que o nosso interesse é avançar nessa direção também do processo eletrônico também. Nós ficamos por aqui. Até amanhã. Tchau. O homem é capaz de coisas terríveis. E as consequências são ainda piores. Todos os anos, as queimadas arrasam Mato Grosso, causando prejuízos, desabrigando famílias e ferindo pessoas. Mato Grosso unido contra as queimadas. Todos juntos venceremos essa batalha.